Olá pessoal, tudo bem? Atendendo a pedidos que falaram, comenta aí a prova da VUNESP de Jundiaí e tal. Vamos comentar aqui, claro que em partes, porque a prova foi muito longa, muito cansativa. E se você quiser também, depois que eu faça um vídeo comentando a redação, aí você vai ter que ir lá nas mensagens e falar, faz um vídeo comentando sobre a redação. O tema foi o voto nas eleições. É um direito ou um dever? Se você quiser que depois eu leia lá os enxertos lá da prova para comentar e tal, eu até faço, mas preciso do que vocês se manifestem aí, caso haja interesse, senão vamos, né? Não vamos perder tempo com isso. Vai ter concurso da VUNESP, é sempre importante você ter contato com as provas da VUNESP, para você ir ali vendo. Essa prova foi muito longa, uma prova difícil, né? Muito mais difícil que Sorocaba, por exemplo. Então você que vai fazer Araçariguama aí, outras cidades aí que vão ter concurso da VUNESP, né? Já vai dando uma olhada aí para você ficar atento como que a VUNESP está colocando. Eu vou colocar eu aqui reduzidinho, né? Como eu sempre faço, para mostrar para vocês a prova, tá? Da VUNESP aqui, né? Vou aumentar a tela para a gente poder ver aí. E começando aqui, ó, questão longa, né? Claro que eu não vou comentar aqui, gente, português e matemática, que não é minha área. E vocês sabem, eu vou comentar aqui pedagógica e legislação. O pessoal disse que português e matemática foi ali, uns falaram que foi mais ou menos, outros falaram que foi um pouco difícil, enfim, né? Tem opiniões variadas aí, mas conhecimentos pedagógicos e legislação começou com uma questão aqui grande da Celina Arias, né? Aqui que eu falo que ela cai bastante, inclusive aí nos meus vídeos eu coloquei algumas questões dela. Então aqui, ó, em uma escola municipal, durante o momento de formação continuada, os professores analisaram o material apresentado na Conferência Nacional da Educação Básica por Celina Arias, para refletirem sobre as diferentes visões a respeito da função social da escola. De acordo com o referido documento, ó, isso aqui é importante você saber, gente, criou até uma polêmicazinha. De acordo com o referido documento, ou seja, o que está no documento sobre esse tema, que é, a partir de uma visão neoliberal, a função da escola né? Então, a partir de uma função neoliberal, isso está dentro do documento. Veja, né? É o pensamento da Celina Arias que é neoliberal? Não. O pensamento dela não é neoliberal, mas é dentro do documento, lá na discussão, ela vai mostrar, né, o que é essa visão neoliberal da educação. Então, coloca lá, a formação do cidadão e a construção do conhecimento, atitudes e valores que tornam o estudante solidário, crítico, ético, participativo, possibilitando o desenvolvimento do papel dirigente do sujeito do próprio destino. É isso que é o pensamento liberal? Então, gente, é uma dica, né? Pessoal que gosta de responder e tal, você dá uma pausa no vídeo e responde, depois você ouve meus comentários, né? É claro, gente, quando fala que atitudes, valores, solidariedade, crítico, ético, participativo, nós não estamos falando de uma visão neoliberal, certo? Porque neoliberal pressupõe aí mercado, trabalho, economia, são palavras atreladas à visão neoliberal. Então essa aqui não é. B. A difusão da instrução e a transmissão dos conhecimentos acumulados pela humanidade, sistematizados logicamente, apresentados a partir de uma gradação lógica que parte do mais fácil para o mais difícil? Também não, né? Não tem nenhuma característica aí que a gente possa dizer aí, relacionar ao neoliberalismo. C. Ação compensatória das carências que prejudicam o desempenho dos alunos, compensando os problemas sociais nas áreas de saúde, nutrição, segurança e familiar por meio das intervenções, ações e recursos da escola? Também não. Não tem nada aí que combina com a ideia neoliberal. Até essa palavra intervenção para os neoliberais é quase palavrão, né? Intervenção. Então,
também não tem nenhuma questão aí. Agora, vamos ver a D. Transmissão de certas competências e habilidades necessárias para que as pessoas atuem competitivamente no mercado de trabalho. Duas palavras que você relaciona com o neoliberalismo: competitividade, mercado de trabalho, né? Altamente seletivo e cada vez mais restrito. Aqui falou de questões que estão ligadas a uma visão neoliberal. Portanto, a gente já achou o gabarito, letra D. Agora, o que você não deve fazer? Achei o gabarito, eu nem vou ler a E. Não, você vai ler a E sim, para confirmar. Universalização do acesso, ampliação da jornada escolar, garantia de permanência bem-sucedida para crianças, jovens e adultos em todas as etapas e modalidades da educação básica. Não tocou aqui em aspectos de uma visão neoliberal, então confirmou a letra D, gente. Aqui era só prestar atenção que é de acordo com o documento, não está falando de acordo com o pensamento de Celina Arias, tem que ter muito cuidado nisso, para você não cair nisso. E prova da VUNESP, ela é muito cansativa, né? Então a gente vai cansando ali, a gente vai começando a ter interpretações, às vezes, que a gente, numa situação tranquila, como eu estou aqui explicando para vocês, talvez a gente nem tivesse dúvida disso, tá? É muito diferente quando você está tranquilo, por isso que eu sempre falo, às vezes é bom você fazer tipo um simulado mesmo, senta lá e, né, tenta fazer com tempo, para você sentir um pouco, né? Não vai ser igual, mas pelo menos você sentir um pouco, né? Treinar é uma palavra ruim, mas em condições ali parecidas com a da prova, tá? 22, né? Martins. Então, vamos lá, Martins. Né? Ó, como as perguntas foram grandes, gente. Mal cabe na tela aqui, né? Então, vamos lá para a pergunta do Martins. Essa eu achei uma pergunta mais difícil que a outra, né? Essa eu achei mais difícil, tá? Martins, 2013, escreve a respeito do desenvolvimento dos conceitos científicos e dos conceitos espontâneos nos indivíduos à luz das pesquisas de Vygotsky e Saviani. Ao relacionar a formação de conceitos e a educação escolar, a autora corrobora a afirmação de Saviani de que... Então aqui você tinha que lembrar, né, do que o Saviani comentou, o conceito que ele tem de educação escolar. E por isso que eu falo, é importante você que está estudando aí para um concurso, vai cair Saviani, né, Demerval Saviani, já faz uma anotação lá no autor sobre isso. Então a A diz assim: é por meio das ações empíricas, espontâneas e a sistemática que se desenvolve a formação de conceitos científicos, sendo que o objetivo de transmissão do saber sistematizado pela escola só se realiza em detrimento do saber espontâneo. Vou falar a mesma coisa para você, né? Quer responder? Dá um pause aí, ó, tá a pergunta aqui inteira para você, tá? Vou até diminuir para ver se você vê melhor a pergunta aqui, né? E vai lá e responde. Agora, quando você está falando de Saviani, nós não podemos falar de saber sistematizado, né? Saber, não dessa forma que está aqui, né? Transmissão do saber, isso não combina muito com o pensamento do Saviani, certo? Então, a gente descartaria A. Agora, a B, né? E lembrando que ele é uma forma, é o que ele pensa, né? Ó, que está aqui, né? Corrobora, a autora, né? Martins aqui corrobora a afirmação dele de que a escola tem função especificamente educativa, propriamente pedagógica, ligada à questão do conhecimento, né? Então, por que eu disse que essa questão é difícil? Porque você está cansado ali, aí você começa a ler isso e fala, pô, isso aí não é o pensamento do Saviani, e já larga a alternativa. Mas, por isso que é importante você continuar, ó. É preciso, pois, resgatar a importância da escola e reorganizar o trabalho educativo, levando em conta o problema do saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade da educação escolar. Então você vê, a segunda parte
é que salvou aqui a letra B, né? Porque ela começa falando na escola, né? O Salviani pensa isso? Não. Ele pensa que a atual, né, escola tem essa questão, porém é preciso resgatar a importância da escola, reorganizar o trabalho educativo, levando em conta o problema do saber sistematizado, tal, né? Porque o Salviani defende que você tem que realmente aprender tudo aquilo que a humanidade acumulou de conhecimento, de cultura, de saber. Isso é importante, o Salviani defende isso. Então ele está, ao mesmo tempo, fazendo uma crítica, né, à escola, que nesse modelo aí está só focada nisso, né? E aí a escola tem que ser resgatada no seu sentido mais amplo, tá? Porque o Salviani também pensa a escola com essa formação crítica, formação para a cidadania, para a transformação, tá? Então, gabarito, letra B, seria uma questão difícil, né? Aí a C, a educação escolar calcada nos conhecimentos clássicos se identifica com as propostas conteudistas centradas unilateralmente na transmissão de conteúdo científico em si e por si mesmo, né? Então, aqui a autora jamais ia corroborar com isso aqui, certo? A educação infantil, período de extrema ação empírica da criança, não deve apresentar ou ensinar conteúdos científicos, também isso aqui, né? Pois o desenvolvimento nessa fase ocorre naturalmente, a criança descobre conteúdos de forma espontânea através da brincadeira, né? Você vê que a banca tentou aqui um pouco induzir você a falar, poxa, é mesmo, educação infantil, um dos eixos é brincadeira, aí você fica pensando, poxa, será que não é AD e tal? Mas lembrando que aqui ele, né, está corroborando uma afirmação do Salviani, portanto não. O ensino que se volta aos objetivos desenvolvimentistas é aquele que reproduz na escola a cotidianidade, que atribui as possibilidades da aprendizagem a particularidades individuais dos alunos presentes em seu desenvolvimento real. Também não. Então, gabarito, letra B de bola. B de bola, tá, gente? Ó, questão difícil, hein, gente? E aqui, gente, eu vou novamente para a questão de número 23, né? Deixa eu aumentar ela aqui e puxar ela aqui um pouco para o meio, porque senão eu vou atrapalhar ali, né? Mas é que a questão é tão grande que nem cabe na tela, tá? Bom, vou deixar do mesmo tamanho mesmo. Depois eu tiro eu, que eu sei que eu estou atrapalhando aqui no meio, né? Deixa eu colocar eu lá em cima, para eu atrapalhar menos aqui, ó. Vou colocar eu aqui. Acho que aqui eu vou atrapalhar menos, né? Eu acho, tá? Vamos lá. Então, vamos ver aqui novamente, vou aumentar a tela. Aqui, ó. Em 23, em A Educação Especial, na perspectiva da inclusão escolar, a Escola Comum Inclusiva Santos Rópoli defende que muitas decisões precisam ser tomadas pelas escolas ao elaborarem seus projetos políticos pedagógicos. Importante aqui, gente, você perceber que está falando de quê? De inclusão escolar, certo? Então, atento nisso, né? Entre as quais destaca algumas que estão diretamente relacionadas com as mudanças que se alinham aos propósitos da inclusão. Entre os aspectos destacados defendidos pela autora, para que as escolas se alinhem às práticas educacionais inclusivas, está a decisão de. Então, aqui está falando de inclusão, e aí uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, a nossa legislação, as nossas leis, os nossos autores, eles defendem a inclusão ampla, né, em a condição de equidade, para levar a uma condição justa, solidária. Então, você tem que pensar sempre na inclusão de fato. E aí vem a alternativa A, que diz assim: promover um ensino individualizado para os alunos com deficiência ou problemas de aprendizagem, né? Então, vou recomendar de novo, quem quiser responder, leia aqui, dá um pause e responde, certo? Aí depois você ouve meu comentário. Olha só, ensino individualizado, o que nós estamos fazendo? Separando, segregando, né? E aí não combina
com a educação inclusiva. Então já está fora a letra A. Vamos para B. Adotar métodos especiais para o ensino de pessoas com deficiência, o que inclui avaliação diferenciada e terminalidade específica. Novamente aqui questões que separam, que não estão muito de acordo aí com a inclusão e de acordo com o que esse documento defende, né? Agora, fazer da aprendizagem o eixo das escolas, isso é bacana, garantindo o tempo necessário para que todos possam aprender. Olha a palavra todos, olha a amplitude disso, que eu sempre falo, a nossa educação, sempre pensando na amplitude. Apareceu aí a palavra que eu sempre dou de dica, todos possam aprender. A aprendizagem como eixo das escolas, portanto, gente, gabarito, letra C. Achei essa questão tranquila, tá? Achei essa questão tranquila, por tudo aquilo que eu venho falando e tal. Essa eu não vi dificuldade. Agora, aqui, D, elaborar currículos adaptados às dificuldades dos alunos com dificuldade, que não conseguem acompanhar o processo dos demais colegas na aprendizagem, né? Tá fora aqui, currículo adaptado, não tá muito, não combina com o que está no documento, e adotar a formação de turmas e classes homogêneas, né? A palavra homogênea aqui, né? Todo mundo igualzinho, não, a nossa lei é diversidade, é pluralidade de ideias, nada de homogeneidade, né? O que nós valorizamos é heterogeneidade, certo? As diferenças, que isso é importante, enriquecedor para o conhecimento, visando reduzir a defasagem de aprendizagem, distorção e série. Então, de fato, gabarito, letra C de casa, tá? Questão que foi até tranquila, certo? Vamos ver a número 24, ó. Tudo questão enorme, gente, enorme. E aí cansa mesmo, né? Cansa. Fábio, o que você dá de dica para fazer uma prova assim, com redação, muito cansativa? É importante, gente, você, em determinados momentos da prova, dar aquela levantada, ir no banheiro, sabe? Ah, eu vou perder tempo. Não, é você se movimentar um pouco, né, para você poder ali colocar os pensamentos em ordem. Eu sempre faço isso. Levanto uma vez, duas vezes, né? Dá aquela esticada, espreguiçada na carteira, para você um pouco recuperar, e senão você perde a concentração, tá? Castro e Regatieri, 2009, afirmam que mais recentemente, além de representantes dos filhos, os familiares têm sido estimulados, inclusive pela legislação educacional, aí entre aspas, a interagir com os profissionais da educação, também como cidadãos que compõem a esfera pública da instituição escolar. Eita, de vez em quando enrola tudo aqui. A participação em conselhos escolares ou associação de pais e mestres é parte dessa tarefa de representação da sociedade civil e de controle social. De acordo com as autoras, essa dupla função de representante do filho e representante da comunidade, veja, uma questão que fala sobre gestão democrática, né? A participação de pais, a importância aí da questão do conselho, da associação de pais e mestres, tudo isso aí dentro da gestão democrática. E vou colocar aqui para as alternativas para você ler, né? Para você, se quiser responder, você que não fez essa prova. Olha só, contribui para que a escola adote um modelo de direção colegiada e eletiva, na qual o poder é transferido da figura do diretor e as decisões passam a ser tomadas primeiramente pelos pais ou responsáveis. Então vamos lá, pensando, é isso a função do conselho, da APM? É que os pais ou os responsáveis tomem as decisões de forma primeiramente? Não, obviamente que não, tá? Então, não é essa, certo? Tá fora isso aqui. B, gera muitos conflitos. Ora, gente, nossa, eu vivo falando aí que é importante a gestão democrática, importante a participação dos pais, importante o conselho, a APM. Aí a questão já traz aqui, gera muitos conflitos, já que os dados mostram que as equipes escolares defendem e admitem a participação da família na escola apenas nos eventos pontuais, como o Dia da Família, reunião de pais, mutirões e festividades, né? Então, isso aqui não tem a ver com o pensamento da autora, né?
das autoras, aliás, Castro e Rigatieri, certo? Não tem, não combina com aquilo que a gente fala de DNA da educação. Agora vamos ver assim, ó, torna mais complexa a delimitação dos lugares reservados aos pais e às mães na escola. De fato, né, fica mais complexo, porque o pai passa ali a interagir com mais coisas, a mãe também, né? Mas abre possibilidades importantes do exercício democrático de participação que podem beneficiar todos. Ó a palavra todos aqui de novo, né? Palavra todos de novo, exercício democrático, a coisa ampla, né? Bacana essa ser alternativa correta. Então o gabarito da 24, letra C de casa, né? C de conselho escolar, ó, C de conselho. E a D, e lembrando que isso é o pensamento das autoras, né? É mal recebida e mal compreendida pelas famílias que, por possuírem pouco conhecimento devido à privação cultural, participam das reuniões unicamente para se informar do que foi definido pelos gestores e pelos professores da escola. Não, as autoras não pensam isso, não defendem isso. Seria uma restrição aí da democracia. É importante exercício da democracia, mas é ineficaz e gera problemas de representatividade, visto que muitos pais do conselho defendem as próprias ideias e desprezam ou ignoram as solicitações das famílias que os elegeram. Também não. Então, tá fora aí essa questão também. Gabarito é letra C mesmo, de casa, tá? É importante ler todas? Sim, é importante ler todas. Eu vou de novo alterar aqui minha imagem aqui para poder não prejudicar aqui as questões, tá? Preciso achar um lugar bom para eu ficar aqui, né? Todo lugar eu vou atrapalhar aqui. Vou para cá, tá ótimo. Vou ter que fazer assim mesmo. Então vamos lá, que a prova está muito grande. Então vamos ver aqui 25, né? Aí campeão de cair nas provas da VUNESP, Libânio Oliveira e Tosk, né? Nunca consigo falar o nome desse homem. Aí, ó, só, Libânio Oliveira e Tosk identificam 6 áreas de atuação e organização da gestão escolar para melhor aprendizagem dos alunos. Veja como as bancas gostam dessas coisas que trazem números, né? 6, 5, né? Defendendo que as atividades e formas de organização e de gestão escolar podem favorecer ou prejudicar o alcance dos objetivos pedagógicos. Na área denominada a organização e desenvolvimento do ensino, afirmam que a organização do ensino depende de algumas condições imprescindíveis a ser propiciadas pela escola. E entre essas condições estão, tá? Então, uma questão aí até complicadinha se você não conhecia muito a obra, né, do Libânio, do Oliveira e do Tosk. Mas assim, cai demais, a VUNESP gosta muito desses autores, e aí você tem que ter em mente essa dica que eu estou falando para vocês, da questão, né? Sempre pensar na amplitude, sempre, né? Sempre pensar na democracia, que são coisas importantes. Aí vamos ver aqui a autonomia docente, liberdade de cátedra para ensino com atenuada orientação metodológica, controle ou exigências pela coordenação e pelos instrumentos legais. Isso não ficou legal não, né? Atenuada, ficou esquisito, isso não tem muito a ver com o pensamento. B, definição do número máximo de alunos com deficiência por turma, um negócio esquisito, né? Definir o número máximo a ser expresso no regimento escolar, bem como o número de profissionais de apoio para esses educandos. Também isso não ficou muito legal. Priorização do trabalho com os temas relacionados às vivências cotidianas e aos interesses dos alunos, evitando-se conteúdos pré-determinados ou enfadonhos. Aí ficou esquisito também, né? Porque alguns conteúdos têm que ser pré-determinados, não tem jeito. Redução progressiva do sistema de avaliação externa e independência para avaliar da maneira dos critérios e instrumentos que cada professor julgar pertinente, né? Aí liberou tudo, cada um faz do seu jeito que quiser, e aí ficou confuso também. E aí, projeto pedagógico curricular e plano de trabalho bem definidos, e aí são 2 documentos importantes, né? O PPP,
né? Projeto político pedagógico, projeto pedagógico curricular aqui no caso, e o plano de trabalho bem definidos, coerentes, com os quais os professores se sintam identificados. Isso aqui foi bacana e combinou, e é isso a letra, o gabarito letra E de escola na questão 25. Realmente isso é importante aqui, ó, na organização e desenvolvimento do ensino, e aí precisa ser propiciado pela escola. O que? Um projeto pedagógico curricular e um plano de trabalho bem definidos, coerentes, com os quais os professores se sintam identificados. Gabarito letra E de escola, né? Perguntas que exigiam um determinado, né, análise ali, conhecer um pouco o autor, né, os autores. Não foi tão fácil assim. Não tinha nada que destoasse tanto assim, né? Algumas questões assim você podia ficar em dúvida, né? Então, essa aqui tinha mais elementos até para você ficar com a E mesmo, né? Né? Por algumas palavras, né? Conteúdos pré-determinados ou enfadonhos, aí você acabaria assim, a E tá mais coerente. Mas vamos lá, olha outra pergunta aqui gigante, e uma pergunta que cobrou aqui, ó o númerozinho, que eles gostam do númerozinho, né? O Unesp gosta de um complete também. Então vamos lá, 26, ó. De acordo com Oliveira, a apresentação dos campos de experiência. Aqui, gente, se você soubesse essa informação, e eu enfatizei isso aí recentemente em umas aulas, quantos são os campos de experiências propostos pela BNCC para a educação infantil, você já ficaria entre duas alternativas aqui, né? Você já eliminaria aí 3 alternativas. Então, a importância, eu sempre falo, da atenção quando se toca em números, né? Então, olha aqui, ó, de acordo com Oliveira, apresentação de tantos campos de experiência. Ó, a pergunta é enorme, né, gente? Pergunta enorme. Propostos pela BNCC para a educação infantil, chama a atenção para 2 importantes pontos trazidos pelas diretrizes curriculares nacionais, a DCNEI. O primeiro diz respeito que se espera do trabalho de conjunto de educadores e famílias. E o segundo ponto traz a concepção de que a criança, que guiou toda a discussão acerca das experiências de aprendizagem na educação infantil. Esses pontos requerem, blá blá blá, dos professores e a existência de outras condições de trabalho, assim como a gestão pedagógica das unidades de educação infantil, comprometida com a garantia dos direitos das crianças, que, entre outras ações, pode oferecer às famílias oportunidade de conhecer os resultados dos projetos de investigação das crianças. Uma forma de se apropriar da proposta curricular na Base Nacional Comum, BNCC, para a educação infantil, é refletir com a equipe escolar sobre os direitos de aprendizagem, conduz o trabalho pedagógico em cada um dos campos de experiência. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. Uma clássica da Unesp, né? Um textão, e você precisava saber 2 coisas aí. Se você soubesse uma informação, você já eliminava 3 alternativas. Quantos são os campos de experiência? Hein? Você sabe, né? Sabe? Da educação infantil? Você já mataria aqui, ó, 5. Certo? 5. Então você já eliminou 6, já eliminou 4, já eliminou o 6. Você já arriscaria a A, a B e a E. Aí você ficaria entre a C e a D. Aí, ó, estes pontos requerem o que dos professores? Alternância regular? Nada a ver, né? Requer o quê? Formação continuada. Olha só, questão também tranquila, hein? Se você tivesse uma informação aqui, você matava essa questão. 26, gabarito, letra D, de dado, de dada, né? Só foi meio dada, assim, né? É questão chatinha, você tinha que lembrar. Se você lembrasse que eram 5 campos de experiências na educação infantil, você já estava ali com a resposta pronta, né? Então, isso foi legal. Agora, gente, vamos falar da questão 27, que é um tema bacana, né? Eu estou aqui mudando sempre de lugar aqui na tela, tá? Mas é um tema bacana, um tema interessante,
E aí fala do quê? Do desemparedamento, né, da infância. Tema sempre interessante, mas você vê, novamente, questão grande. A escola como lugar de encontro com a natureza, de Barros, 2018, a ideia de educação integral tem por base favorecer o desenvolvimento integral do estudante por meio da diversificação de atividades oferecidas. Nesta perspectiva, para que uma escola se proponha a desenvolver educação integral, é necessário que ela repense os espaços educativos disponíveis aos estudantes, seja ela uma escola de educação infantil, ensino fundamental ou médio. De acordo com o referido documento, a esse respeito está correto afirmar que, então olha só, né? Aí vem aqui as alternativas que colocar para vocês, ó, não cabe nem numa tela aqui, né? Olha só, tem que diminuir aqui para vocês verem, né? Nem diminuindo cabe numa tela, de tão grande que é a pergunta. E aí ela vai falar sobre esse documento, que é desemparedamento das crianças, e qual é a afirmativa, né, que está de acordo com isso. Aí para a maioria das crianças vivendo em grandes centros urbanos, a falta de segurança é uma barreira real para brincadeiras em locais públicos, como praças ou parques. Por isso, a escola deve ser um ambiente protegido que não permite a saída das crianças para outros espaços, mas que promove a experiência de brincar dentro da instituição escolar. Gente, se o documento está falando de desemparedamento da infância, como é que eu falo que não permite a saída, né? É contraditório. Então, a letra A gente já descartava. B. A riqueza das experiências sensoriais é uma das características desejáveis de um ambiente escolar, mas o repertório de materiais para brincar deve ser composto exclusivamente por brinquedos atóxicos, industrializados e com selo de garantia. Brinquedos industrializados, hein? Olha aqui, pegou aqui, hein? Coisa foi. No parque, devem predominar os brinquedos fixos, seguros e próximos ao chão. Então, essa B aqui, né? Só trabalhar com brinquedo industrializado? Não, é super rico, né? Você pode trabalhar com material reciclado, ou com vários tipos de material. Você não pode só trabalhar com exclusivamente, ó, limitou. Brinquedos industrializados, está fora, né? É necessário compreender que a escola atualmente abarca muitas responsabilidades, mas sua atuação deve estar restrita ao ensino. Olha aquilo que eu falo, gente. Pensa a educação brasileira, pensa os nossos documentos, a nossa legislação, pensa isso de forma ampla. Aqui, ó, já colocou a palavra restrita, ó, já restringiu. Essa alternativa, sempre, aquela dica que eu dou, essa alternativa você já olha para ela e fala, restringiu, né? Que ocorre dentro dos espaços escolares, especialmente nas salas de aula. Por isso, as escolas devem ser bem equipadas, limpas e organizadas para garantir aos estudantes seu direito de aprender, brincar e conviver. E não desemparedou ninguém, né? Ficou todo mundo ali dentro do mesmo espaço e está tudo certo. Então, fora a letra C. Para inserir experiências naturais e brincadeiras ao ar livre do dia a dia escolar, é preciso ter muito espaço físico e recursos naturais diversos dentro da escola. Assim, infelizmente, escolas pequenas ou localizadas em construções com piso de cimento não podem ofertar experiências e espaços livres e de exploração da natureza. Destino cruel, essas escolas estão fadadas a não desemparedar suas crianças. Lógico que não, né? Lógico que não. Letra D também não. Agora vamos à letra E, né? Só restou ela, né? Se não for, aí danou-se, aí está anulada a questão. É preciso levar os espaços escolares para além das salas de aula. Bonito, hein? Combinou com desemparedar. E potencializar um uso pelos estudantes que transcenda as tradicionais funcionalidades da instituição escolar. Transcendeu. A palavra bonita, ampla, né? Faz-se necessário valorizar todo e qualquer espaço da escola interno ou ao ar livre, assim como espaços extramuros. Que bonito, combinou com o desemparedar da questão. Gabarito, letra A. Desemparedamento da infância. Portanto, gabarito E de escola, E de espaços, E de externo, E de extramuros, certo? Bacana,
combinou bem aí a resposta. E agora vamos para a questão de número 28, né? Hoje a ideia é comentar aqui com vocês 10 questões aí, né? Da prova, para não ficar também muito longo, né? Porque a prova é realmente bastante longa. Essa questão até foi uma menorzinha, né? Cabe na tela, pelo menos. Olha só, 28. Batista e Monteiro, em A Criança de 6 anos, a linguagem e a escrita e o ensino fundamental de 9 anos, afirmam que os conceitos de alfabetização e letramento ressaltam duas dimensões importantes da aprendizagem da escrita. Veja, outra dica que eu dou para vocês. VUNESP e outras bancas gostam muito disso. O autor tem duas concepções, 6, não sei o que, 5, 7, né? Então, quando aparecer isso do autor, você presta muita atenção, anota no seu resumo, porque normalmente isso cai como pergunta. No item, a dimensão proposta de ensino, letramento, as autoras apresentam os eixos do plano didático relacionada a essa dimensão. Entre esses eixos está o 28. A. Identificação e reconhecimento das letras do alfabeto maiúsculo e minúscula da ordem alfabética e uso adequado da ortografia na escrita de palavras. Será que é isso que está entre esses eixos dessa autora, da dimensão da proposta do ensino dela, de letramento? Vamos ver. Aprendizagem da direção da escrita para escrever palavras ou frases ditadas e o uso adequado das margens. Esquisito, né? O uso adequado das margens. C. Exploração de suportes de escrita e de gêneros textuais, livros de história, livro didático, jornal, cartaz, folheto e revista em quadrinho. D. Leitura silenciosa de palavras e frases e uso adequado de papel, caderno, bem como de lápis, borracha, apontador e régua. E E. Compreensão de diferentes sinais de pontuação, emprego dos referidos sinais em frases, textos e em frases e textos curtos. Então vamos pensar aqui, né, gente? Pensando em todos os documentos que a gente vê, qual das alternativas é aquela mais rica, assim, mais diversificada, mais ampla, né? Que não fica ali só no aprender o maiúsculo, minúsculo, a margem, né? As palavras, caderno com pauta, tudo ali, né? Muito escolarizado demais, né? Quando a gente sabe que o mundo das letras é um mundo que está aí fora, é o mundo do cartaz, é o mundo do jornal, é o mundo do folheto, é o mundo da história em quadrinhos, não é? Então, gente, aqui, gabarito, letra C, de casa, né? C de certo, C de cartaz. Então, 28, letra C. Todas as outras ficaram muito escolarizadas ali, caderno de pauta, a margem, né? Lembra? 2 dedinhos a margem. Eu aprendi assim. Então, gente, aqui a mais ampla, a letra C. Essa eu achei até tranquila, para quem tem muito contato aí com Délia Lerner, né? Esses textos das autoras aí, Batista e Monteiro, né? Então, quem já vem nessa toada aí, conseguiria responder. 29. No documento Ensino Fundamental de 9 anos, os autores Leal, Albuquerque e Moraes concordam com o princípio do atendimento à diversidade e, ao citarem Silva, afirmam que esse autor chama atenção para o fato de que a avaliação, numa perspectiva formativa reguladora, deve reconhecer as diferentes trajetórias de vida dos estudantes. E para isso é preciso, né? Aqui está falando de trajetória do ensino fundamental de 9 anos, né? E analisar essa trajetória de vida dos estudantes. Aí coloca aqui na letra A, evitar a definição de um perfil de saída ou meta de cada etapa de ensino, permitindo que cada aluno aprenda no seu tempo, no seu momento de maturação psicológica e intelectual. Questionar a progressão automática e utilizar diferentes instrumentos de avaliação com foco no desempenho e na produção de conceitos individuais para fins de aprovação e reprovação. Flexibilizar os objetivos, os conteúdos, as formas de ensinar, em outras palavras, contextualizar e recriar o currículo.
A D, acompanhar os conhecimentos e as habilidades que os estudantes já dominam ou quais as têm dificuldade a fim de reclassificá-los em salas mais adequadas ao seu desempenho. E E, esperar o fim do ano para avaliar e constatar se os estudantes aprenderam o que foi estabelecido, deixando o tempo passar para que cada um aprenda no seu ritmo. Então, olha só, né? Falando de ensino fundamental de 9 anos, né? Falando aqui da avaliação numa perspectiva formativa e reguladora, que a gente tem falado muito na sala de aula, reconhecendo as diferentes trajetórias de vida dos estudantes. E aí, o que esses autores queriam colocar, né? Qual seria o gabarito dessa questão? É para a gente evitar um perfil de saída ou método para cada etapa de ensino, né? Permitindo que cada um aprenda do seu tempo? Não. É questionar a progressão automática, utilizar diferentes instrumentos de avaliação para aprovação e reprovação? Não, né? Não é esse o objetivo. Aqui também, esperar o fim do ano? Não, a avaliação é constante, né? Não pode esperar o fim do ano. Aqui, reclassificar eles em salas mais adequadas ao seu desempenho. Nós vamos separar, né, os bons, os mais ou menos. Não, não é isso. E aí, então, restou o quê? Alternativa C. Flexibilizar os objetivos, os conteúdos e as formas de ensinar e de avaliar, em outras palavras. Ó, palavrinha-chave aqui, ó. Contextualizar e recriar o currículo, gabarito, letra C. Uma questão difícil para quem não acompanha aí essa discussão sobre a avaliação, né? Então, não foi, vamos dizer assim, uma prova com questões tão tranquilas assim, né? Questões mais exigentes, né? Mais elaboradinhas, né? E longas, né? Também. Eu sempre estou enfatizando esse fato, porque foi uma característica da prova e uma característica que sempre faz com que você canse, né? Com que você diminua a sua percepção, sua atenção. Ainda tinha uma redação no meio para complicar a tua vida. Vamos para a última questão de hoje e depois vamos comentar demais, vamos comentar por etapas, né? Dalberg, Moss e Pence afirmam em Qualidade na Educação da Primeira Infância que quando usamos termos documentação pedagógica, estamos nos referindo, na verdade, a dois temas relacionados, um processo e um conteúdo desse processo. É correto afirmar que, de acordo com os autores, a documentação pedagógica como conteúdo é o relato fidedigno do que ocorreu na escola e o registro de uma representação direta dos que as crianças dizem e fazem. Está falando de documentação pedagógica como conteúdo. O registro e a representação com precisão do trabalho desenvolvido da observação da criança. Tais registros devem assumir uma verdade objetiva e racional pelo docente. C. A observação da criança é avaliar o desenvolvimento psicológico infantil em relação a categorias pré-determinadas produzidas a partir da psicologia do desenvolvimento. D. O material que registra o que as crianças estão dizendo e fazendo. Consiste no trabalho das crianças e na maneira como o pedagogo se relaciona com elas e com seu trabalho. E E. A forma como a escola de educação infantil presta contas do trabalho que realiza aos pais e à sociedade, demonstrando as ações e aferindo os resultados obtidos. Bom, gente, aqui, né, neste caso, realmente também precisaria aí um conhecimento sobre essa questão desse tema aqui, dos autores. Não foi uma pergunta tão fácil, mas a gente vai descartar aqui algumas alternativas com base em algumas coisas. Relato fidedigno, né? Aqui, ó, relato fidedigno, precisão. Gente, aqui, né, forçou a barra, né? Fidedigno de tudo ali é muito, né? Não é tão assim. Então, por quê? A observação ela deixa escapar alguma coisa, né? Sempre, às vezes, aos nossos olhos, escapou alguma coisa importante. Né? Então, uma representação direta do que as crianças dizem e fazem, até porque tem o filtro do professor, né? Tem ali as interpretações do professor sobre o que a criança fez e tal.
Então, a gente não pode dizer que é fidedigno, né? Registro com precisão, também não dá para falar isso. A observação da criança é avaliar o desenvolvimento psicológico infantil em relação a categorias predeterminadas. Não, aqui ficou muito psicológico, né, o papel do pedagogo, então não, né? E aí o material que registra que as crianças estão dizendo e fazendo consiste no trabalho das crianças e na maneira com que o pedagogo se relaciona com elas e com o seu trabalho. Aí sim, porque na maneira que se relaciona, né, a visão que o pedagogo dá daquelas coisas, e aí tá realmente coerente. Então, gabarito, letra D, a número 30, né? Aqui falou de prestar contas, né? Não, né? Aferindo resultados, não. Educação infantil não tem esse objetivo aí de aferir resultados, como está dizendo. Então, gabarito D de dado, né? Gente, e assim a gente encerra esta primeira parte da nossa análise, quer dizer, do nosso comentário, né, das questões da prova de Jundiaí, que foi difícil, hein? Difícil. A prova foi casca grossa. Se você quiser, vale a pena, você que vai fazer a Ivunesp, pegar a prova, principalmente português e matemática, é bem legal você pegar. Redação também, para você treinar, né, escrever uma redação, para você sentir como é que você está argumentando, é importante. Fazer as questões, né, vai ter questões ali que não vai ter no seu edital, mas, enfim, você pode aproveitar as que tem no seu edital para ver como que a banca perguntou, é sempre bom. Quanto mais provas você conhece, melhor vai sendo o seu desempenho, tá bom? Um grande abraço e até um próximo vídeo.